Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, mais uma vez iniciamos os nossos estudos doutrinários e evangélicos dos sábados, hoje dia 4 de setembro do ano de 2021. E como sempre fazemos, elevaremos os nossos pensamentos a Jesus, pedindo permissão para iniciarmos os nossos singelos estudos evangélicos, agradecendo ao Mestre a oportunidade abençoada de podermos reservar alguns instantes do nosso dia para estudarmos a sua boa nova, que enche os nossos corações de paz, de luzes. E nesses instantes em que paramos as nossas atividades e nos dedicamos à imersão no seu Evangelho, os nossos pensamentos e os nossos corações se alegram, se pacificam, recebendo por parte dos ensinos abençoados do Cristo as possibilidades de podermos reavaliar a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas ações, buscando cada vez mais fazer com que todos eles estejam de acordo com os ensinos que nos foram trazidos pelo nosso querido Mestre. Rogamos, Senhor, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram doentes, pelos nossos irmãos que desencarnaram, pelos nossos irmãos que se encontram caminhando pelas ruas. Amparai, Jesus, a todos aqueles que neste momento se encontram nos hospitais, em tratamento, em recuperação. E nesse instante nós pedimos de uma forma muito especial pela nossa caríssima irmã Valéria, que se encontra no Hospital Biocor, que ela continue, Senhor, recebendo as bênçãos do restabelecimento de sua saúde, do fortalecimento do seu corpo físico, para que em breve ela possa estar com sua família e com todos aqueles que estão em torno dela. Amparai, Senhor, a nossa casa de oração, estudo e trabalho, e que as vossas bênçãos de paz e de amor estejam sempre presentes em nossas vidas. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos doutrinários e evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar nesse mês de setembro, ao longo de todos os sábados, com exceção do último sábado, o estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da prece, que inicia com o evangelista Mateus, retratando os ensinos de Jesus, quando o Mestre nos ensinou a todos o pedi e obtereis. E nós vamos focar nos nossos estudos, em que trataremos dos primeiros 5 itens desse capítulo 27, os itens 1, 2, 3 e 4, nós vamos avaliar em que circunstâncias o Cristo fez questão de nos demonstrar, de nos ensinar a importância da prece para as nossas vidas, para a experiência em que nos encontramos aqui na Terra, esquecidos daquilo que fizemos em vidas passadas, mas sob a influência
das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, das nossas quedas, sofrendo a ação daqueles que muitas vezes não comungam conosco os mesmos ideais, sejam eles encarnados ou desencarnados. E o Mestre nos ensinou que a partir da oração nós poderemos amenizar todas essas circunstâncias que dificultam o nosso processo evolutivo e que tem a ver absolutamente conosco mesmo, fazendo com que a prece, numa interlocução, numa ligação direta com o Pai, seus anjos, os seus enviados, ao ouvirem as nossas orações, nos auxiliem na transposição desse vale de lágrimas, de sofrimentos e de dificuldades que muitas vezes o mundo se transforma, significa para nós. Uma lágrima evapora, uma flor murcha, mas só a oração chega ao trono de Deus. Esse é o ensinamento de Santo Agostinho, contido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no último item desse capítulo que estamos estudando. E Santo Agostinho fez questão de, ao longo de suas recordações e de seus ensinamentos, mostrar à humanidade a importância da prece para as nossas existências. Nós vamos ler, meus irmãos, os itens de 1 a 4, que inauguram esse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. São ensinamentos de Jesus registrados pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 5 a 8. No capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Ensinamento de Jesus, registrado pelo evangelista Marcos, capítulos 11, versículos 25 e 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Ensinamentos de Jesus registrados pelo evangelista Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Nós temos ainda, meus irmãos, minhas irmãs,
um breve comentário de Allan Kardec a respeito desses três primeiros ensinamentos de Jesus, relacionados pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, em que Kardec nos ensina o seguinte: Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Capítulo 10, itens 7 e 8. Meus caríssimos irmãos, como já informamos, nós estudaremos aqui o capítulo 27 ao longo desses próximos sábados, exatamente para que possamos juntos avaliarmos cada vez mais e melhor a importância da oração em nossas vidas. As nossas preces, meus irmãos, são ouvidas. Quando nós procuramos fazê-las da maneira que acabamos de ouvir, a partir dos registros dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, como que Jesus nos mostrou de maneira muito clara, exemplificando ainda, para que ficasse mais claro ainda para todos nós, como que nós deveríamos orar. Jesus, naquele instante, ele fez questão de eliminar a necessidade de toda ritualística, de todas aquelas situações que muitas vezes retiram da prece a importância que ela deveria se revestir para todos nós. Orar em silêncio, orar em reclusão, orar de maneira sincera, ao mesmo tempo recordando que todos nós somos muito pequenos diante de Deus e que deveremos ser solidários diante daqueles que comungam conosco a jornada evolutiva, procurando na solidariedade estabelecer os primeiros gestos de perdão e de entendimento, a fim de que as nossas orações possam ter a força do sentimento e, portanto, alcançar os objetivos que nós pretendemos com elas. É como já ouvimos diversas vezes aqui no próprio Evangelho, que a oração dos justos são ouvidas por Deus. Evidentemente, meus irmãos, minhas irmãs, nós não somos ainda necessariamente justos, até pelo contrário. Ainda somos muito injustos nas nossas avaliações. Estamos mergulhados no mundo em que nós ajudamos construir, especialmente em face das nossas dificuldades. E esse mundo, mergulhados que estamos nele, nos dificulta sobremaneira uma vivência de forma sempre equilibrada e pacífica. As circunstâncias que muitas vezes nós atraímos para junto de nós nos trazem pensamentos díspares a respeito dos fatos da vida. Ainda julgamos muito os nossos semelhantes, ainda não temos para com eles a caridade e a piedade necessárias, ainda não somos tolerantes com as necessidades e vigilâncias e dificuldades que o próximo estabelece em relação a nós. Ainda não conseguimos, de maneira tranquila, compreender os nossos verdadeiros objetivos e prioridades. E com isso, nós vivemos, muitas vezes, de maneira
a não estabelecermos para nós o tempo todo momentos de paz e de entendimento. Assim, o Evangelho, nesse capítulo Pedi e obtereis, não apenas nos mostra a importância da oração para que nós possamos equilibrar ao longo do dia, a partir de alguns momentos de reflexão e prece, o restante dos nossos dias, do nosso dia. Se nós avaliássemos e estudaremos isso aqui ao longo desses sábados, a eficácia e a importância da prece também nesse sentido, porque quando oramos, nós nos desconectamos daqueles pensamentos e vibrações que poderiam fazer com que nós adotássemos posições e atitudes que trariam consequências nefastas em nossas vidas. Muitas vezes, no momento de oração e de reflexão, é crucial para que as atitudes e decisões que tomemos sejam benéficas para nós, como a falta desses momentos, nos levando a meter os pés pelas mãos, como diz o jargão popular, muitas vezes nos traz complicações que vão ter repercussões ao longo de toda uma existência. É por isso que Santo Agostinho nos adverte que os espíritos angelicais, eles vêm dos planos superiores aos planos terrestres para nos mostrar que o Mestre, nos trazendo o seu evangelho de luzes e de bênçãos, nos conclama para que nós, através das orações, estejamos conectados com seus ensinos e com seus enviados, né? Por isso que a vinda do Consolador prometido, para nos clarear ainda mais a importância da oração em nossas vidas, porque nos mostra de maneira muito objetiva e serena que os pensamentos elevados ao mundo espiritual, quando feitos e realizados através de uma oração, nos padrões que estamos aqui inicialmente a reproduzir de acordo com os ensinamentos dos nossos irmãos maiores, essas orações são recolhidas e são ouvidas, e o Cristo, interpretando a grandeza da bondade de Deus que se espraia por todo o universo, encontra formas de nos atender. Jesus sempre lidou conosco, desde a criação dos tempos do mundo, aqui nos primeiros tempos do nosso mundo, porque na qualidade de governador do nosso orbe, o Mestre sempre teve a preocupação com a implantação do progresso e da felicidade na superfície do nosso planeta, sempre nos tratando como filhos do seu coração. E é através da oração que nós conectamos com esses objetivos e ideais que partem do coração do próprio Senhor Jesus e recolhemos fragmentos dessas imensas luzes, e com esses fragmentos nós conseguimos melhorar os nossos dias e as nossas vidas. A oração proveniente de um coração que, mesmo sendo de alguém imperfeito como somos ainda, mas no momento em que procuramos sinceramente estabelecer um projeto de melhoria para as nossas vidas, essas orações nos aproximam da influência benéfica e santificada do nosso Senhor Jesus Cristo. Agostinho de Hipona, nosso Santo Agostinho, o grande filósofo e religioso cartaginês, ele nos ensina que a oração é uma manifestação tocante e que demonstra que quanto maior o amor e a estatura do Espírito que nos ouve, mais ele respeita as orações que partem dos nossos corações, desde que feitas com sinceridade e fé. Numa página muito bonita que encerra esse capítulo, que eu vou ler aqui um pequeno trecho, numa mensagem trazida ao mundo
pelo nosso irmão maior, Santo Agostinho, recebida em Paris do ano de 1861, Agostinho nos fala a respeito da prece da seguinte forma: a felicidade que a prece proporciona. Ou seja, a oração está ligada ao sentimento de felicidade, que afinal de contas é algo que todos nós buscamos aqui nesse mundo. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Meus irmãos, nada mais claro do que esses ensinos de Santo Agostinho, conclamando a todos nós a cultivarmos o hábito da oração em nossas vidas, para que nós possamos adquirir aquela fé que nos haverá de retirar da condição de temporário estacionamento do nosso processo evolutivo e, finalmente, buscando sorver parte das bênçãos que estão presentes nos círculos espirituais onde habitam os nossos irmãos maiores, nós então encontrarmos aquela força interior dentro de nós para buscarmos outros caminhos, outras decisões, outras alternativas, senão aquelas que, na maior parte das vezes e na grande maioria das nossas vidas passadas, temos procurado, que nos tem trazido a infelicitação, a tristeza e a derrota nas nossas experiências carnais tidas ao longo das últimas reencarnações. A prece nos bota em contato com essas mentes felizes, que só são felizes porque se esforçaram no bem e no conhecimento para figurarem na condição de lumes abençoados, que haverão também de nos ajudar a que nós também nos transformemos e possamos um dia nos tornarmos almas mais felizes. É no aprendizado do amor ao próximo, meus irmãos, como vimos aqui, a conclamação que o Cristo nos faz, para que possamos orar a partir do momento em conquistarmos em nossos corações, alimentarmos em nossos corações o amor ao próximo na forma do perdão e do entendimento, é que nós vamos adquirir a fé suficiente para poder fazer com que as nossas preces cheguem ao pé do Altíssimo. Mas é preciso que essa fé, como vimos, que ela seja operosa. Não basta apenas orar como fazíamos antes de conhecermos a Boa Nova, iluminada ainda mais pelo Consolador prometido. Não basta apenas a repetição ritualística de palavras quase que mecânicas, como cumprimento de um hábito apenas. A oração precisa ser um hábito em nossas vidas, mas um hábito que transforme os instantes da oração em instantes de luminescência para a nossa própria alma. E para que isso aconteça, é fundamental que nós estejamos sempre operosos, sempre preocupados não apenas com as nossas próprias situações da vida, com os nossos próprios problemas, mas também preocupados em ajudar o nosso semelhante, especialmente aqueles que sofrem. E não me refiro apenas aos sofrimentos da falta das moedas no mundo, que gera a pobreza e a dor, mas aqueles que, mesmo muito amoedados, sofrem pelas infelicidades que causaram a si mesmos e que muitas vezes nos estendem as mãos para pedir socorro, socorro de um conselho, o socorro de um gesto de solidariedade, de um gesto de entendimento, de uma opção diferente para que eles possam buscar na paz a consolação para os seus dias. E essa fé operosa que irmão X inicia
o seu livro Pontos e Contos, trazido pela mediunidade abençoada do querido médium de Pedro Leopoldo, nosso inesquecível Chico Xavier, nos mostrando que só através da fé operosa é que o Cristo virá pessoalmente atender os nossos anseios e as nossas solicitações. Numa página muito bonita aqui na introdução desse livro, em que ele conta uma lenda narrada pelo escritor inglês Longfellow e que de vez em quando a gente reproduz aqui nos nossos estudos do solar. Conta-nos Longfellow a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e os aflitos à porta da casa, e naquele momento o trabalho era a sua obrigação. O clérigo relutou, mas, com imenso esforço, levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro e, não obstante amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação do Senhor. Voltando, porém, à sua cela, após o dever cumprido, ó maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor Jesus o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo, no êxtase que o possuía, ouviu o mestre lhe dizendo bondoso: se houvesseis permanecido aqui, eu teria fugido. Assim, meus irmãos, no ministério que nos cabe hoje, conclui aqui irmão X, não nos é lícito desertar da luta, e sim cooperar dentro dela para a vitória do sumo bem. Então vejam, meus irmãos, a importância da fé operosa em nossas vidas, a importância da fé que se estriba no trabalho, que se estriba na solidariedade, que se estriba na fiel observância dos ensinos do Cristo, que falam principalmente de amor a Deus e de amor ao próximo, né? E nós temos para nossa convicção a importância da prece explicada pelos espíritos superiores. As nossas orações nunca deixam de ser ouvidas pelos espíritos superiores. As nossas preces nunca são esquecidas ou colocadas de lado pelos espíritos que são encarregados por Jesus de promover o progresso e a evolução do nosso planeta. E como a oração, o Cristo fez questão de pessoalmente dizer que era fundamental para as nossas vidas, é evidente que pela grandeza, pela evolução do mundo superior, os espíritos possuem recursos inimagináveis por nós para poderem recolher essas orações e, de maneira organizada e correta, atendê-las da maneira que o Pai estabeleceu, ou seja, com justiça e correção. E a nossa irmã Maria João de Deus, numa das obras que o Chico foram mais mediúnicas, que foram mais caras ao nosso querido Chico Xavier, que é a obra Cartas de uma Morta, ditadas pela sua mãezinha para ele, ela dedica um capítulo especial para as orações dos homens. Ela conta que do mundo espiritual, onde ela, após a sua desencarnação aqui na Terra, estagiou, seja no nosso mundo e seja em outros planetas mais evoluídos que o nosso, ela trouxe para o nosso conhecimento a importância que a oração possui e a importância que a ela é dada pelos espíritos superiores. Veja o que ela relata para todos nós a respeito das orações dos homens. Nossa especialidade, ela dizendo, ela e os companheiros que trabalhavam com ela num determinado setor do mundo espiritual.
Nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica tem a sua anotação particular. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, e tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas do que a nossa. Existem igualmente as imprecações mais negras e mais dolorosas. Todas, contudo, merecem o nosso particular carinho e acurada atenção. Há muitos espíritos elevados sobre a ordem imediata de Aulus, que é um espírito superior que era o responsável lá por aquele local onde ela se encontrava, e que vem até nós, transmitindo ordens necessárias. Chamamo-los anjos, para te dar a expressão do respeito e da veneração que esses elevados seres nos merecem, e sempre um desses anjos chefia as nossas expedições para atender os que erram e padecem nos torvelinhos da luta material. E lembramos ainda, meus irmãos, um belíssimo fato, um fato curioso que aconteceu na vida do Chico, ainda quando criança, e que está aqui nessa obra, lindos casos de Chico Xavier, que foram separados, organizados pelo nosso irmão Ramiro Gama. E num determinado momento aqui dessa obra, ele conta sobre o valor da oração. E ele narra aqui o seguinte fato, que a madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregues à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, o Chico encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com o qual se apresentava. A senhora sabe, explicou Chico. A senhora não sabe, explicou Chico, mas tem passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão. Mas hoje, bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou. Continua a oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí em instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair da boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture agora, meu filho, o jatobá com água e você terá um ótimo alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé, e esta fé é uma fé viva, até um cão pode nos ajudar, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vemos aqui a importância da oração. Jesus orou para Deus quando esteve no horto, pedindo inclusive o amparo humildemente dos seus discípulos, que acabaram por adormecer e não acompanharam em 2 oportunidades, apesar de advertidos, aquele momento de solidão do nosso Senhor. E ele orou para, ao mesmo tempo, agradecer a Deus por ter ele cumprido a missão que lhe coubera aqui na terra, de ter descido das culminâncias espirituais onde ele habita e trazendo aos homens, pobres criaturas, inferiores, as luzes do seu evangelho, que não é mais apenas uma religião aqui na terra. O evangelho de Jesus é um código de posturas,
É um livro que nos abre a chave para a solução das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, que nos mostra a possibilidade de ascendermos a um nível de evolução e de paz que nunca haveríamos de ascender se não fosse pelos caminhos do Evangelho de amor e de bênçãos que Jesus nos explicou. E o mestre ainda faz questão de pedir ao Pai que lhe desse forças para o que ele viria enfrentar a partir daí, terminando a sua missão de corpo presente aqui no nosso planeta. Porque a missão de Jesus nunca encerrou. A missão do mestre continua. Como diz ele um dia a Pedro, naquela belíssima obra narrada por Irmão X, Pedro, enquanto tiver uma alma que sofre no nosso planeta, não me será lícito afastar do mundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é através da oração que nós nos conectamos com aqueles que poderão levar essas súplicas àquele nosso mestre amado e querido, rogando por nós, para a suplementação das nossas frágeis energias, rogando para que nós possamos adotar as melhores soluções para as nossas vidas, que nós saibamos compreender que a nossa vida não pode ser apenas uma busca constante das questões ligadas apenas à materialidade. E as orações, quando feitas nos momentos certos em nossa existência, especialmente aquelas que fazemos junto com os nossos familiares, são momentos de luzes e de bênçãos que nos levam a compreender e a alcançar as magnificências e os cumes celestiais, onde estão aqueles que insistem em nos ajudar, nos retirando, para que nós possamos sair um dia desse vale de lágrimas e de dores que nós habitamos ainda por ser o nosso merecimento. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que Jesus ampare a todos aqui presentes. E nós vamos continuar os nossos estudos com a nossa caríssima irmã Miriam, que dará sequência a esses estudos dessa tarde. Fiquem com Deus, fiquem em paz.